Você certamente ficou sabendo do caso do grupo de amigos catanduvenses e sua saudação um pouco controversa. Esse evento repercutiu bastante, aparecendo não só em grandes portais de notícias, como o G1 e o UOL, mas também em algumas páginas influentes do Instagram, como o Mídia Ninja, o Instituto Luiz Gama e o perfil do Eduardo Moreira. Isso para citar só alguns exemplos. O caso também chamou a atenção das autoridades, uma vez que um inquérito foi aberto pela Polícia Civil de Catanduva. Hoje eu queria convidar você para um mergulho no abismo político e jornalístico que é Catanduva. Ok, primeiro de tudo, é importante dizer que esse caso ainda está aberto. Pode ser que as informações estejam um pouco desatualizadas no momento que você assistir. O primeiro evento significativo da nossa linha do tempo é a posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, que ocorreu no dia 20 de janeiro de 2025. O evento foi bizarro. E para esse vídeo em específico, eu gostaria de chamar a atenção para o discurso do parasita que habituamos chamar de Elon Musk. O discurso foi um show de horrores, de cabo a rabo, e eu destaco o papo de futuro da civilização humana e a ideia, sempre presente, de salvadores do mundo. A gente sabe que Estados Unidos da América e salvar a humanidade não encaixa na mesma frase. E honestamente, para quem sabe o que os Estados Unidos representam para a história, não tem nada de novo aqui. Inclusive, eu queria chamar a atenção para isso aqui, tá? Vou deixar na descrição para quem quiser ler. A cereja do bolo foi não uma, mas duas saudações um tanto quanto familiares. I want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Eu não vou me aprofundar aqui sobre esse falso debate se esse gesto é ou não é um gesto nazista. O que eu acho importante ressaltar, antes da gente seguir, é que Elon Musk não só flerta, mas tem um romance tórrido com a extrema-direita. Ele está cercado de várias outras figuras que fazem exatamente a mesma coisa, como Steve Bannon. Steve Bannon, que inclusive, um dia antes da posse, meteu o tal do gesto. The next stop is Germany. Alternative for Deutschland. Can I have the Alternative for Deutschland people stand up? We want to give a shout out to you guys. All right. All right. Ele estava em uma reunião com seus amiguinhos do AfD, que é o Alternativa para a Alemanha. Inclusive o Eduardo Bolsonaro estava no evento. Is President Bolsonaro here? Did he show up yet? No. We know why. Why? The Marxist communist in Brazil kept his passport. Is Eduardo here? Eduardo Bolsonaro, come on up. E não satisfeito, no dia 20 de janeiro, Steve Bannon se sentiu na segurança de meter o gesto mais uma vez em outro evento da extrema-direita. And we're not going to retreat. We're not going to surrender. We're not going to quit. Fight, fight, fight. Amen. God bless you. E voltando para o Elon Musk, no evento da AfD, onde ele comentou que é bom ter orgulho de ser alemão. E, assim, tudo bem, o problema não é ter orgulho em abstrato. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. A questão é falar isso num evento da extrema-direita, de um partido que tem uma retórica xenófoba, extremamente complicada, que inclusive evoca elementos do passado alemão nazista. Então, calma lá. Que orgulho que é esse? Orgulho do quê? Contexto é a palavra do dia. Portanto, Elon Musk serviu de musa inspiradora. Que imagem revoltante que no dia 25 de janeiro soltaram um vídeo imitando a saudação. Segundo eles, o vídeo foi gravado em uma confraternização privada
e inicialmente teria sido enviado para um amigo que não estava presente. Mas alguém teve a brilhante ideia de postar, botar uma musiquinha e marcar todo mundo no Instagram. Aí no dia 27 de janeiro, nosso querido O Regional solta esse artigo aqui, que é basicamente o esclarecimento do grupo envolvido. Aí no dia seguinte, no dia 28 de janeiro, sai a edição diária da Peneira Fina, que é a coluna da redação do Regional. Feita essa retrospectiva, eu queria alinhar algumas coisinhas antes. Esse vídeo tem como intuito qualificar o debate político acerca desse evento em específico, além de trazer uma perspectiva um pouco mais ampla sobre alguns movimentos políticos que acontecem aqui no Brasil e fora do Brasil. A gente não concorda com vigilantismo, ameaça de morte e tudo mais, também não nos interessa, honestamente, ficar conspirando acerca das intenções, quem são as figuras envolvidas nesse vídeo e por aí vai. Bom, vamos direto para a nota. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma separação importante entre empresário e Elon Musk. Existe um abismo entre nós e esse sujeito. Outra coisa, eu caguei para a explicação oficial dele, tá? A pauta do dia é contexto, certo? É o que está em voga aqui. Com todo o contexto em volta das associações políticas de Musk, fica um pouco contraditório. E não é como se isso tivesse sendo discutido com frequência. Ninguém pode impedir uma outra pessoa de fazer um gesto desse num ambiente privado. Agora, a partir do momento que isso é levado para a esfera pública, são outros 500. Independentemente de motivação, um vídeo foi postado e a escala de discussão se alterou. Eu acho que essa parte aqui é muito importante, tá? Não é necessário ter uma filiação partidária para estar inserido em uma discussão política. A gente está sujeito sempre a movimentos ideológicos que são conscientes e que são inconscientes. A gente sempre recebe informações políticas. É difícil de escapar delas. Às vezes de forma mais velada, sabe? Naquilo que é tido como normal, como o senso comum, aquilo que é neutro. Tudo isso já carrega uma carga política. Assim como também no âmbito da política partidária, né, na militância política de um determinado partido ou uma organização, um movimento social. Tudo isso é ideologia, é política. A questão aqui é, o que estava em pauta era um evento eminentemente político, certo? O gesto imitado também é um elemento com característica eminentemente política. Eu sou um historiador de formação, contexto é absolutamente tudo para mim. E além disso, eu entendo perfeitamente que nós vivemos em um momento tecnológico, cultural e social em que a fragmentação e a descontextualização das informações é muito facilitada. Agora, vem cá, em qual contexto seria aceitável fazer um gesto desse, sabe? De novo, é um gesto extremamente controverso, para dizer o mínimo. E era controverso alguns dias antes, quando o Elon fez o gesto. E antes dele fazer o gesto, era muito controverso também. Todo o contexto indicava isso. O contexto é esse. E a grande questão aqui é que, no final das contas, mesmo que por ignorância, um regime extremista foi sim banalizado. Está sendo banalizado por figuras centrais da extrema-direita. E não só banalizado, tá? Mas muitas vezes está sendo reivindicado e relegitimado. A gente vê isso com Trump, com o Bannon, com o Musk, com a Marine Le Pen, com figuras, por exemplo, da AfD, que a gente comentou, com o próprio Bolsonaro, e por aí vai. Quer dizer que esse grupo de amigos presentes no vídeo são nazistas? Não, claro que não. Mas, de certa forma, esse acontecimento ele está atrelado com o movimento em geral e, de certa forma, ele é um termômetro que indica essa naturalização. Como eu disse antes, o primeiro artigo publicado pelo Regional é basicamente o esclarecimento do grupo. Vai ficar muito redundante se eu passar por ele aqui. O que me importa agora é a edição da Peneira Fina. Olha, gente, eu não consigo levar a sério esse papo de hater. O termo hater. Sim, eu não concordo com alguns comportamentos que são típicos de internet, mas usar esse termo aqui me parece minimizar a discussão, sabe? Como se não fosse válido discutir nazismo, por exemplo. É como se fosse uma picuinha de Twitter. E
beleza, é óbvio que esse tema às vezes é muito discutido de uma forma muito precária, muito rebaixada, mas não dá para minimizar ele no geral, como se um gesto desse não fosse problemático por si só, que ele só teria conseguido a relevância que ele conseguiu por ter sido descontextualizado e por ter sido utilizado por veículos sensacionalistas. É claro que existem páginas sensacionalistas, é claro. Nada impede que alguma página tenha inventado alguma coisa, criado alguma narrativa em cima disso que não aconteceu. Afinal de contas, o vídeo repercutiu muito. Mas o fato, por si só, do gesto ter sido imitado, já é complicado por si mesmo. E aqui eu notei que esse trecho em específico causou um certo desconforto com várias pessoas, pelo que eu vi, né, de discussões por aí, que me parece que o regional aqui trata essas pessoas como se fossem moleques, como se alguém precisasse avisar que tá errado postar um vídeo com uma saudação que pode remeter à saudação nazista, ao Sieg Heil. De novo, é bom lembrar que naquele momento em que foi gravado esse vídeo, discutir a saudação, o que ela significava e tudo mais, estava em pauta. Esse era o contexto. Realmente, não precisa muito para ter consciência de que isso é, no mínimo, não aconselhável. Mas mesmo assim foram lá e fizeram. Quer dizer, de novo, que eles são nazistas? Não quer dizer isso. Mas um gesto que é fortemente associado ao nazismo foi utilizado de forma banal. Isso já é um problema por si só. Seja de forma irônica, seja que numa brincadeira, seja que por ignorância, foi publicado para que todo mundo visse e transformou-se em um objeto de discussão pública. Nós temos, em escala global, um processo de fascistização da política e crescimento, né, do neofascismo como grupo, né, um elemento político organizado. Isso não é de hoje. E não é à toa também. Nós estamos em uma verdadeira encruzilhada histórica. Estamos em um momento de crise geral, sistêmica, crise climática, uma escalada bélica sem precedentes, genocídio, plena luz do dia, uma pandemia que ainda causa efeitos e que escancarou muitas das contradições desse sistema, desse modo de vida, desse modo de reprodução. Nós temos um processo de austeridade fiscal em escala global, que traz consequências drásticas, piora a qualidade da vida da esmagadora maioria da população. Nós temos a uberização do trabalho em uma escala gigantesca, adoecimento mental generalizado. É um período em que as coisas perdem o sentido. E, sobretudo, as formas tradicionais do governo burguês e suas instituições falham. São insuficientes frente a todos esses problemas e outros problemas que são estruturais, só vêm se acumulando. Com isso, as pessoas perdem a perspectiva, ficam com ódio e muitas vezes são levadas ao extremo. Os segmentos tradicionais da política, da gestão, perdem espaço. E nesse vácuo, recentemente, quem vem assumindo o protagonismo é a extrema-direita, que mobiliza o ódio das pessoas através de algumas retóricas conhecidas já, como, né, o nós contra eles, pânico moral, o perigo, né, a sempre constante ameaça da destruição da meritocracia, da família. Esse ódio é muito legítimo. De fato, as instituições realmente falharam. Os problemas estruturais, as condições de vida estão piorando e, infelizmente, tendem a piorar. Não existe uma gestão humanizada do capitalismo, muito menos sobre a égide do neoliberalismo, que vai solucionar os problemas estruturais que nós temos e que vai melhorar a qualidade da vida das pessoas. A questão é que as explicações dadas pela extrema-direita são, francamente, falaciosas. É o imigrante, é a população LGBT, são as cotas raciais, são as feministas, são os políticos de forma abstrata, é a corrupção, de novo, de forma abstrata, é a mamata do Estado, são os comunistas, etc, etc, etc. Nunca vai faltar um inimigo imaginado para ser culpado por todos os problemas da sociedade. E no final das contas, tudo isso é retórica. De novo, é uma falácia para manter ou elevar ainda mais o grau de exploração de tudo que já existe de desgraça. E olha, gente, não é à toa que é um bilionário como Elon Musk que está puxando essas pautas, porque são os interesses dele que estão em jogo. Num momento de novo, de crise generalizada, em que as contradições desse sistema estão escancaradas, que as pessoas estão com raiva, e legitimamente com raiva,
vem um cara desse e tenta mobilizar o seu ódio legítimo para defender os próprios interesses. E que, em última instância, são os interesses de um cara como esse que acaba com a nossa qualidade de vida. E acaba com o nosso planeta, né? E dessa forma, a raiz do problema fica sempre ocultada. Fica sempre atrás de uma cortina de fumaça e de um alvo imaginado. O fascismo, ele é um botão de emergência, fomentado pela própria crise, pelas próprias contradições do sistema capitalista, e que vem aí para mobilizar, trazer essa cortina de fumaça, esse conto do vigário, para que as pessoas não direcionem sentido de insatisfação contra ele mesmo, para que as mesmas pessoas que estão no poder lá de trás se perpetuem. É o que aconteceu lá atrás, é o que aparentemente está acontecendo agora. Dentro dessa disputa política, ideológica, vai lá um rapaz, um determinado bilionário aí, um evento da posse de um presidente que é, digamos que influente, faz um determinado gesto, depois fala que era outra coisa, dá uma desculpa esfarrapada, dá uma desconversada, fala que a gente é burro e que a gente não entende. Aí vai lá em outro evento, com pessoas ainda mais extremadas, faz de novo, faz pior, veste uma faixa no braço que tem o símbolo de um catavento. Isso vai criando caminho fértil para que esse ideário, esse conjunto de ideias, né, e símbolos também, volte a se instalar, que faça parte de um senso comum. Altere o senso comum, altere aquilo que é aceitável. Prova disso é que, há uns anos atrás, o gesto do Musk não era controverso. Era só um gesto nazista mesmo. E é só piscar que essa gente está de novo no poder, voltando de forma legítima, através do próprio sistema eleitoral. E nesse momento, francamente, não existe um contraponto que seja efetivo, pelo menos não dentro de uma perspectiva eleitoral, da esquerda tradicional, por exemplo. Você teve agora, tá fresquinho, as eleições na Alemanha, que a social-democracia foi varrida, e que nesse processo a extrema-direita ganhou, e ganhou muito, do próprio governo da Alemanha. Isso é perder a vergonha do passado. Isso é tentar de novo. Às vezes você perde, às vezes você ganha. Por hoje é só, espero que você tenha achado o conteúdo interessante. Eu vou deixar alguns links na descrição. São links para ou textos e vídeos sobre a discussão desse assunto, ou são fontes que eu utilizei de notícias, ou, por exemplo, os artigos do Regional que eu utilizei. Junto na descrição vai estar o link para a nossa comunidade no WhatsApp. Lá é o lugar por excelência para você conversar mais diretamente com a gente, alguma sugestão, alguma crítica, alguma denúncia que você queira fazer aqui de Catanduva. E por último, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Isso nos ajuda muito, porque o algoritmo adora essas coisas. E a gente, infelizmente, é refém dos algoritmos. É isso. Muito obrigado e até a próxima.